Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da ressurreição e o perdão. Nós chegamos a mais um capítulo da nossa série A Ressurreição de Jesus Muda Todas as Coisas, e hoje nós vamos falar como que a ressurreição toca em um ponto concreto das nossas vidas juntos, que é o perdão. Nós não vamos olhar para o perdão como um conselho, nem apenas como um mandamento frio. Hoje nós vamos olhar para o perdão como uma das coisas que inevitavelmente decorrem da ressurreição de Jesus, decorrem do túmulo vazio. A gente vê o túmulo vazio, Jesus assentado no trono ressurreto, e por causa disso nós vamos entender melhor o perdão. Perdoar parece simples, até que você precise perdoar. O autor C.S. Lewis, ele traz isso com grande honestidade intelectual. Ele diz assim: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que possuam algo para perdoar. No abstrato, todos nós somos favoráveis ao perdão. Nós achamos o perdão algo moralmente valioso, uma grande virtude. Mas no concreto nós descobrimos que o nosso coração é cheio de justiça própria e que ele tem dificuldade de largar a dívida que os outros contraíram conosco. E aqui vale olhar também para a nossa cultura, como que a nossa cultura lida com o perdão. Muitas vezes nós vemos a nossa cultura como uma cultura que perdoa muito pouco. E quando perdoa, frequentemente, não é um perdão de verdade. Há uma ideia de perdão, mas que ela está recheada de favoritismo. Se a gente for olhar, por exemplo, para a nossa vida de forma geral, muitas vezes o perdão ele vem carregado ou de um favoritismo ou de um benefício que nós vamos conquistar depois. Veja na política, por exemplo. A política é um campo muito pedagógico para a gente perceber o quanto que muitas vezes o perdão ele é apenas um tipo de esquecimento conveniente. Fulano roubou, fulano foi corrupto, gastou não sei o que, foi preso, etc. E rapidamente a gente esquece. O político favorito ele vai lá e fala uma coisa que é terrível e a gente passa o pano, a gente diz, não foi bem assim, uma espécie de leniência, de permissividade, de perdão superficial, mas que na verdade é favoritismo. Você ama muito aquilo, não quer largar apesar dos erros, ou você ama tanto aquilo, idolatra, ao ponto de passar o pano, de fingir que a coisa não é tanto quanto ela é. É uma busca por vantagem, por isso não é um perdão real, não é misericórdia. A gente não pode ficar falando mal de fulano, porque senão vai que ele não ganha a próxima eleição, né? Vai que eu perco o meu cargo, eu perco uma vantagem. Olha, ali a gente não pode admitir que está errado não, porque se estiver errado eu também estou errado, e eu não quero estar errado, então eu vou fingir que eu sou muito compreensivo e misericordioso. Por outro lado, a nossa cultura também, a gente já viu isso em outro sermão, é a cultura do cancelamento. É uma cultura que não perdoa. Ela procura um bode expiatório para colocar sobre ele todas as culpas morais da realidade. Então vai encontrar isso na igreja, vai encontrar isso em uma pessoa, vai encontrar isso em alguém que cometeu um pecado e que merece sim um tipo de repreensão, mas a gente não quer culturalmente apenas a repreensão, que é o cancelamento, que é a morte, que é o expurgo, que é a inexistência daquele. Reparem nessa lógica. Ou se passa o pano por interesse, ou se exige a inexistência do outro. Então, na maioria das vezes, quando a gente olha a forma como a nossa cultura lida com o perdão, ela não tem perdão verdadeiro, ela tem alguma outra coisa que ela chama de perdão. Como que a Bíblia nos traz o perdão? A gente vê isso na ressurreição. O perdão é quando alguém, a parte ofendida, ela assimila os custos de perdoar. Ela não exige cancelamento, ela não exige a inexistência do outro, ela apenas assume da parte ofendida o ônus para perdoar a parte
ofensora. Nós pecamos contra Deus, éramos dignos de morte, mas Deus propôs em seu Filho que voluntariamente se entregou para perdoar os nossos pecados. Nós aprendemos no catecismo infantil hoje e já aprendemos no catecismo adulto que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Portanto, ele sendo Deus, é aquele que sobre ele mesmo carrega o fardo de perdoar, carrega o ônus, o custo de perdoar. Exigir custo de outros é vingança, não é perdão. Exigir total reparação é justiça cometida pelo outro e não necessariamente perdão. Jesus, ele morre por nós na cruz do Calvário e na sua ressurreição ele inaugura uma nova realidade a partir da sua ressurreição, que é a realidade da nova criação. A gente já viu isso também no começo desses sermões. A nova criação é inaugurada com a ressurreição de Jesus. Amém? E Deus já tem iniciado na sua igreja essa nova criação. Ela começou com Cristo, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, ele é o primogênito da ressurreição, da nova criação, mas os cristãos, a igreja, ela é parte dessa nova criação. Deus tem tornado novas todas as coisas através de Jesus Cristo, hoje na igreja, ao chamar dos mortos em delitos e pecados para a vida em seu próprio Filho, aqueles que ele deseja, aqueles que ele quer, aqueles que se achegam em Cristo pela fé. Amém também? Só que nessa realidade da ressurreição, essa realidade da nova criação, essa realidade que eu e você experimentamos como igreja, nessa realidade a gente ainda vive sob o efeito do pecado, não é verdade? Mas caminhando em santificação, quando o caráter de Cristo é forjado em nós, o perdão se torna uma marca imperativa, vamos dizer assim, uma marca real, verdadeira, inevitável daqueles que vivem com Cristo. Então, mesmo que vivamos e vamos viver sob os efeitos do pecado ainda, nossos relacionamentos ainda terão marcas do pecado, nossa vida na igreja ainda vai ter marcas do pecado. Mas enquanto Deus forjar em nós o caráter de Cristo pelo Espírito Santo como uma marca, uma evidência de que existe uma nova criação sendo forjada, o perdão vai ser uma marca imperativa em nós. Pensem assim, toda estrutura humana ela tende naturalmente à desorganização, à desordem. Chama isso na física de entropia. Tudo caminha para o caos. Tudo caminha para a implosão. Casamentos, eles caminham naturalmente para a implosão. As relações familiares, elas caminham naturalmente na realidade em que vivemos sob o efeito do pecado, para a implosão. Sociedades inteiras, elas caminham sob o efeito do pecado para o desgaste, para ruírem, para a destruição. A única liga que segura todos esses tecidos sociais de forma adequada é o perdão. Um casamento sem perdão, ele vai continuar na entropia. Uma família sem perdão, a igreja sem perdão, como nós vimos no domingo passado, eu falei sobre isso, né? Eu até falei assim, a gente é crente, né? Então a gente perdoa, todo esse tecido, ele se degenera se nós não tivermos perdão. Casamentos, famílias, sociedades, igrejas. Não é assim conosco, Deus? Nós pecamos, vivemos longe de Deus, e se não houvesse o perdão de Deus em nosso favor, nós continuaríamos caminhando para a destruição eterna. Mas o perdão total de Deus é a forma como Ele reestrutura o nosso relacionamento com Ele. Desde o Éden nós pecamos, a vontade de Deus nós desprezamos, nós nos afastamos, somos rebeldes contra Deus. E a nossa caminhada desde então é uma caminhada de morte. Mas quando Deus envia o seu único Filho, por amor a nós, e Ele morre e ressuscita para perdão dos nossos pecados, a gente tem reconciliação com Deus, a gente tem paz com Deus, a gente tem um novo relacionamento com Deus. Ou seja, a restauração e a continuidade perpétua do nosso relacionamento com Deus, ela é condicionada no perdão que advém do Evangelho, o perdão que advém da morte e ressurreição de Jesus. Portanto, não existe relacionamento, quer entre Deus e nós, quer entre nós e nós mesmos,
que não necessite obrigatoriamente do perdão. Por isso, queridos irmãos, na nossa vida cristã, o perdão será uma marca fundamental, uma marca pilar. É por isso também que o perdão é uma marca central no cristianismo. E também por isso nunca é demais a gente meditar sobre perdão. Talvez você pense que a gente está tocando na mesma tecla, né? Uma vez chegaram com o pastor Martin Lloyd Jones e falaram assim: o senhor prega tanto sobre novo nascimento. Aí ele: é porque você não nasceu de novo. Então, uma entrevista muito conhecida do Dr. Martin Lloyd Jones lá na Inglaterra, falando assim: então nunca é demais também a falarmos sobre perdão, para lembrarmos o que Cristo fez por nós, mas também para aprendermos a perdoar. Se a gente for lá para o credo apostólico coloca o perdão como uma das sentenças de confissão de fé da igreja. Eu creio na remissão dos pecados. Ser cristão é viver o perdão de Cristo e viver o perdão uns com os outros. Jesus nos ensinou a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, o perdão é uma marca distintiva da igreja, e aí é exatamente o ponto da nossa passagem hoje. Eu quero ler Mateus capítulo 18, porque é nesse momento em que Pedro chega a Jesus. No contexto da disciplina, Jesus estava ensinando sobre a disciplina na igreja, a disciplina na família do Senhor, e aí ele vai apresentar ali do versículo 15 ao 20 o que fazer com o irmão que peca. E a gente vai ver que a marca que sustenta a disciplina é a impenitência. O único pecado que conduz à excomunhão da igreja é a impenitência. É aqueles que pecam e persistem no seu pecado, ao ponto que chega um momento que é reconhecido que aquele ali nunca foi ligado, ele nunca foi dos nossos, ele não tem vida com Deus, ele tem vida com o pecado. Isso suscita no coração do Pedro uma questão relacionada a perdão, então. A gente tem aqui Jesus dando a orientação de buscar o irmão, tentar ganhar o irmão, e isso vai deixando Pedro inquieto. E aí Pedro chega a Jesus tentando ser generoso. Esse é o ponto. Ele chega aí no versículo 21, leia comigo. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Só mexer até aqui, daqui a pouco a gente lê o restante. Ele acha que está trazendo algo magnânimo, assim, algo gigantesco para Jesus. Devemos perdoar até quantas vezes? 7 vezes. Mas aquilo que parecia muito para Pedro é pouco para Jesus. Olha a resposta de Jesus, versículo 22. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos orar, irmãos, antes de ir para a exposição desse texto. Senhor, nós te louvamos, nos achegamos a ti. Somos gratos pelo teu perdão, por tua graça sobre nós. Nos abençoa agora para que vivamos, ó Deus, de acordo com o perdão que recebemos de ti na cruz do Calvário e na ressurreição de Jesus. Nos faz franco perdoadores para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Meus irmãos, para responder a Pedro, Jesus, ele conta uma parábola, os versículos 23 ao 25. Vamos ler aqui, ó. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Talvez na sua tradução tenha 10.000 talentos, é assim? 10.000 talentos? Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então, aqui é o início da parábola. Tem um senhor querendo acertar as contas com seus servos. Os servos vêm chegando e tem um que deve muito, deve 10.000 talentos, ao ponto de ser justo que para pagamento da dívida
ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, ou seja, se tornassem escravos, se tornassem servos de alguém, provavelmente dele mesmo, né, desse senhor, para pagar a dívida. Mas existe um detalhe que a gente tem que pegar aqui, porque Jesus, ele não está falando apenas de uma dívida grande, ele está falando de uma dívida impagável. Aqui, entre esses primeiros, o servo deve 10.000 talentos. Aqui é mais do que um número, existe um peso por trás. O talento era uma das unidades monetárias da época. Era equivalente a cerca de 6.000 dias de trabalho, um talento. 10.000 talentos, portanto, eram algo em torno de 60 milhões de dias de trabalho. Bem pouquinhas diárias de pedreiro, né? 60 milhões de dias de trabalho. Uma cifra, queridos irmãos, que se corrigir da nossa moeda de hoje, equivaleria a bilhões de reais. Ou seja, Jesus está falando de alguém que deve a um rei uma dívida que não é uma dívida grande, porém pagável. É uma dívida grande, infinita, impossível de ser quitada. Essa quantia na parábola de Jesus, ela é proposital. Ele está falando de uma dívida impagável, porque essa é naturalmente a dívida que todos nós tínhamos diante de Deus. Uma dívida que levaria à eternidade de dias de trabalho, parabolicamente, analogamente para pagar. Veja aqui que o texto diz no versículo 25 que, como não tinha condições de pagar, a parábola não é necessariamente uma forma de alegoria em que cada peça corresponde a uma coisa específica. A ideia não é pegar a parábola e ficar tentando entender o que é cada ponto, a não ser que aquele que conta a parábola explique que aquela parábola é uma alegoria, que cada coisa significa uma coisa específica. Geralmente as parábolas, elas têm uma ideia, um tema, uma lição central, e o ponto da lição central dessa parábola tem a ver com a gente captar o peso dessa quantia, um rei, e que essa dívida é impossível de ser paga. E aqui a dívida é tão grande que ele tinha que vender tudo, ser vendido. Era justo, era adequado que isso acontecesse por causa da dívida. Versículo 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Então veja que a reação do servo é se prostrar. Ele suplica a paciência, a benevolência do seu senhor e se compromete. Olha aí que louco, né? Pegou o ponto aqui. Ele se compromete a pagar tudo. Tem paciência comigo, eu lhe pagarei. A dívida que Jesus está falando aqui é uma dívida que é impossível de ser paga. A promessa é mais para ter um tempo a mais do que necessariamente para pagar. Mas aí o que chama a atenção é a reação do rei. Não vou lhe dar mais tempo não. Na verdade, toda a sua dívida já está quite. A sua dívida está perdoada. Eu não lhe dou mais prazo, eu lhe dou perdão. Perceba bem, não foram perdoados 1.000 talentos, nem 5.000 talentos, foram perdoados os 10.000 talentos. Não há outra explicação para que o seu Senhor fez para com ele, senão a misericórdia infinita desse rei. Não existe outra justificativa para a reação do rei, senão misericórdia absoluta. O perdão não nasceu do caráter, o perdão não nasceu do mérito do servo. O perdão nasceu da benevolência do rei. Como é que essa dívida foi cancelada? Saindo da parábola.
Jesus está contando algo sobre perdão de um rei que perdoou uma dívida impagável que era nossa, tá? Você e eu somos esse servo. Tomara que você e eu não sejamos esse servo, tá? Daqui a pouco a gente vai continuar a parábola. Mas nós somos o alguém que teve uma dívida impagável da nossa parte, cancelada, uma dívida infinita, e que esse rei revelou graça, misericórdia, paciência, benevolência e quitou a nossa dívida. Mas a grande questão é que, trazendo isso ao Evangelho, lendo essa parábola pelas óticas do Evangelho, como é que a nossa dívida foi paga? É aqui que a ressurreição entra, não como um adereço, como um enfeite, como algo que decora, mas como um fundamento do nosso perdão. A ressurreição fundamenta o nosso perdão. Como é que você sabe que a sua dívida foi paga por Deus e com Deus? Como é que você sabe que a sua dívida foi cancelada? Como é que você sabe que há um veredito que não é da boca para fora, mas é real, de que você foi perdoado? Como é que você sabe que Deus não apenas adiou o juízo? Não, vou fazer assim, vou deixar essa galera viver mais um tempo, mas lá no final eles vão prestar conta. Como é que você sabe que você não está no rol daqueles que um dia vão se deparar diante do trono branco e prestar contas, confessar os seus pecados e ser condenado por eles? Porque Jesus ressuscitou. Amém? Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Vamos ler de novo esse texto. Esse texto precisa estar bem martelado na nossa cabeça. Que figura, né? Bem martelado na nossa cabeça. Aí você não esquece, né? Capítulo 15, versículo 17, 1 Coríntios. Os que tenham Bíblia, abram suas Bíblias. Porque no dia que você for evangelizar alguém na rua, você não vai ter um data show, viu? Deixa eu dar a dica para você. Aquele texto lá que o pastor pregou. Manejar bem a palavra da verdade. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e vocês ainda estão em seus pecados. Ou seja, a lógica do apóstolo Paulo é uma lógica de perdão. Se Jesus não ressuscitou, em outras palavras, nós não fomos perdoados dos nossos pecados. Sem ressurreição não há perdão. Um túmulo que não estivesse vazio seria o testemunho de que o sacrifício de Jesus não foi eficaz. Mas o túmulo vazio declara, e ele é historicamente vazio, segundo Paulo, ele declara que o perdão operado por Jesus é um perdão verdadeiro. Vamos voltar um pouquinho para Romanos. Romanos capítulo 4. Versículo 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, a ressurreição de Jesus, não só a morte de Jesus é uma declaração de justificação, não só a morte, mas a ressurreição declara que a dívida foi quitada. A ressurreição declara publicamente que quando Jesus foi levantado na cruz e foi sepultado, toda aquela sentença foi cabalmente rasgada, e que o sacrifício foi totalmente aceito. Já não há nada que nos acuse diante de Deus. Não há mais pecados que nos separem da presença de Deus, porque Cristo pagou o preço pelo pecado, e a declaração disso, dessa justificação, se dá na ressurreição de Jesus. Então o rei da parábola, ele age por compaixão, ele perdoa por compaixão, e nós sabemos que fomos perdoados pela compaixão de Deus em Cristo Jesus ter se entregue pelo seu sangue para perdoar os nossos pecados, porque existe um túmulo vazio e um trono preenchido, de onde Jesus rege a sua igreja. Aí, meus irmãos, nós já podemos tirar a nossa primeira aplicação, e que ela é bem direta nesse ponto. É que nós devemos lembrar que o perdão de Cristo é o que prepara o nosso coração para sermos francos perdoadores.
Isso não é um detalhe devocional, não é uma frase bonita para você somente anotar no seu caderno, mas é maravilhoso que você anote no seu caderno. Mas a questão é que você deve resgatar sempre. Que você não vai perdoar adequadamente se o perdão que o Jesus operou em seu favor, ele não for retumbante em seu coração. A gente não vai conseguir ter o perdão vivo em nós se o Evangelho e a morte e ressurreição de Jesus não estiverem vivos em nosso coração. Se a doutrina da ressurreição for uma doutrina empoeirada na gaveta do seu coração, se a doutrina da ressurreição for uma doutrina que você não traz à memória com frequência, quando você se deparar diante de uma situação em que você precisa perdoar, você não vai conseguir perdoar, porque o Evangelho não está vivo na sua mente, no seu coração. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Se o Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus estiverem vivos na sua memória, estiverem ardendo no seu coração, vai ser muito mais fácil você perdoar. Se o perdão de Jesus estiver frio no seu coração, quando você deixa de se maravilhar com a realidade que você tinha uma dívida infinita, uma dívida bilionária, digamos assim, contra você, mas que ela foi quitada por Cristo Jesus, perdoar vai ficar cada vez mais difícil. Você vai estar cheio de justiça própria sempre. Vai ser difícil para você perdoar de coração. Por isso, meus irmãos, a primeira coisa não é olhar para a ofensa do outro. A primeira coisa é olhar para a cruz e para o túmulo vazios e lembrar, me foi perdoado tudo. Me lembro do pastor Hernandes Dias Lopes contando quando uma vez um irmão dele foi assassinado. Eu não me lembro agora se foi ele ou se foi a mãe dele, mas eu me lembro que quando houve o telefonema, ele disse que uma das primeiras reações, como eu estou dizendo, eu não me lembro agora se foi a mãe ou foi ele, mas foi, está perdoado. Eu não vou olhar para essa pessoa com a vontade de matá-lo, de esganá-lo. Carregou, encheu-se no coração deles, naturalmente brotou, transbordou o sentimento de perdão. Porque o que estava vivo no coração anteriormente, a notícia do homicídio, era a notícia de que eles haviam sido perdoados de coisas muito maiores. Sim, meus irmãos, nós somos perdoados por Deus de dívidas maiores do que a dívida do assassinato. Toda sorte de pecados foi perdoada por Cristo Jesus na cruz em nosso favor. O perdão só acontece se nós... Por que a gente não perdoa muitas vezes? Que a gente diz assim, eu nunca faria isso. Estão fazendo comigo algo que eu nunca faria. Vamos à segunda parte da nossa parábola, vamos voltar lá. Vamos ver como é que geralmente a gente perdoa? Agora vamos trazer para o nosso velho eu, tá? O nosso novo eu não. Vamos lá voltar para Mateus 18. Veja bem que a parábola ela podia terminar aqui no versículo 27, perdoa, ela terminar de forma feliz, né? De forma todos viveram felizes para sempre. Mas Jesus ele quer ensinar algo a Pedro e a nós. O texto continua dizendo assim, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o conservo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque me implorou.
Você não devia ter tido misericórdia com o seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores para que pagasse tudo que devia. Versículo 35. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Jesus fala de quantidade lá no começo, mas ele também fala aqui de qualidade, perdoar de coração. Tem vários nuances aqui, eu quero caminhar, mas vamos, perceba que Jesus destaca em primeiro lugar um perdoado que não perdoa, para mostrar o quanto que é incompatível à luz do reino que Jesus tem pregado e que para nós já é um reino instaurado a partir da sua ressurreição, de que não perdoar não é de longe condizente com aquilo que se espera dos filhos de Deus. Esse mesmo homem recém-perdoado, ele sai e encontra um conservo que lhe devia 100 denários, meus irmãos. 100 denários é o equivalente, um denário é um dia de trabalho, é o equivalente a 100 dias de trabalho. Ele devia milhões de dias de trabalho, ele devia bilhões de reais ao seu patrão e foi perdoado. E ele não consegue perdoar 100 dias de trabalho, que é uma figura aqui, não para a gente se deter ao valor, ao preço, mas se deter ao valor de que a dívida que tinham contra ele era uma dívida infinitamente menor do que a dívida que o seu rei perdoou. Mas o que é que ele faz? Ele agarra o conservo. Tem gente que é assim, eu até esqueci, mas se eu ver fulano na minha frente, eu agarro no pescoço, agarro e mando para o cárcere. Ele agarra. É interessante que as mesmas palavras que estão na boca do conservo são as mesmas que estavam na boca dele, né? Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Só que na boca do servo, ele nunca conseguiria pagar. Já na boca do conservo, quando ele fala, tenha paciência que eu lhe pagarei, é uma dívida que é totalmente possível de ser paga. Ou seja, a dívida que nós temos uns com os outros, muitas vezes, são dívidas pagáveis. Não são iguais às dívidas que nós temos com Deus, que são dívidas da nossa parte impagáveis. Aí ele pega o homem, lança no cárcere, e os seus colegas, não somente o rei, viu, ainda, os seus conservos, os seus colegas, os outros servos, eles percebem o tamanho da incoerência. Diz aí o versículo 31, né? Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. Aqui é quase o ponto alto da parábola, né? Está se encaminhando. Os colegas viram, se entristeceram, e eles foram, contaram tudo ao rei. Aí vai crescendo. A reação do rei agora já não é de benevolência, já não é de graça, de misericórdia, de longanimidade. Diz o texto que ele irado. Diz aqui que ele chamou esse servo de servo mau. Diz aqui o nosso texto que ele pegou esse homem e colocou diante dos torturadores até que ele pagasse a dívida. Quando que a dívida dele é paga? Nunca. É uma figura do inferno, né? Não perdoar é condizente com aqueles que vão para o inferno. Não é? Porque trata, como é que é o Pai Nosso mesmo? Perdoai nossos pecados assim como nós temos. Perdoai. Viver o reino de Deus. O reino sem perdão, o reino do cancelamento, o reino da cultura. O reino do passar pano, o reino... é o reino do inferno. Jesus, ele aponta aqui alguns pontos para a gente. Os conservos se entristecem, o rei chama o servo de volta, chama ele de malvado, apresenta: eu te perdoei tudo, e você não consegue perdoar uma dívida que é infinitamente menor. Ele fala sobre uma atitude, ele diz assim, né? Versículo 33, você não deveria ter tido misericórdia
Não é só rasga esse negócio, é ter misericórdia, como eu tive de você. A lição, ela é desconfortável até, mas ela é direta. É incoerente, é ilógico, é ingratidão ser perdoado pelo Rei, por Deus em Cristo Jesus e não agir com perdão para com os outros. Porque todo perdão em relação ao perdão que nós tivemos com Deus é pequeno. É isso que deixa os servos doidos. Eles olham assim, aí, isso não é nada. Por que tu está fazendo isso com esse homem? Isso não é nada, tu acabou de ser perdoado de uma dívida. Nem demorou não, tu está voltando para casa. Encontrar alguém que você não consegue perdoar. Porque o ponto é que o perdão é a expressão coerente de quem foi perdoado. O que perdoamos é sempre infinitamente menor do que aquilo que nós somos perdoados. Nunca, meus irmãos, guardem isso no coração, nunca alguém pecará contra nós o equivalente do que nós pecamos contra Deus. Nunca. E Ele nos perdoou em Cristo Jesus. A descrição que a palavra de Deus traz para nós é de que nós somos inimigos de Deus por natureza, filhos da ira, agimos como filhos do diabo, praticando as obras que ele faz. A nossa paternidade do velho homem em relação ao diabo não é porque nós nascemos do diabo, não, é porque nós fazíamos aquilo que ele faz. Mentira, ódio, vingança, vontade de... Existe uma lista imensa. E Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. Não foi assim, não. Vamos fazer assim, ó. Metade eu pago, metade você paga todos os nossos pecados. Por isso, a parábola ela vai rechear qual é o tipo de perdão que nós devemos ter. E aí eu quero trabalhar alguns outros textos. O primeiro traço desse tipo de perdão é a disposição. Vamos voltar para o diálogo de Pedro. Então Pedro, versículo 21, aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Alguns manuscritos trazem 77. E esse número é importante para nós, porque isso aqui não é matemática. Isso daqui é uma reversão. Existe um contexto teológico que a gente, ao ler, a princípio, pode não pegar. Mas Jesus ele está desfazendo o espírito vingador de Lameque, lá no começo das Escrituras. Vamos lá para o começo das Escrituras? Lá em Gênesis capítulo 4, 24. É tão esquisito falar espírito vingador, porque tem tanta coisa ruim em teologias por aí, que parece que eu estou falando, né? Tem o espírito devorador por aí, né? Se você não der o dízimo, vê o espírito devorador. Mas o espírito vingador, você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Em Gênesis capítulo 4, versículo 24. Aqui tem a descendência de Caim, né? E Lameque. No versículo 24 diz assim, capítulo 4 de Gênesis: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 77. Ou 70 vezes 7, como tem algumas traduções. Os manuscritos apoiam mais 77, mas ficou muito guardado na nossa memória 70 vezes 7. Não tem problema, porque a ideia daqui é trabalhar o número do 7, né? De que eu serei vingado quantas vezes for necessário. A marca da vingança, a marca de não aceitar coisas que sejam feitas contra nós, a marca de não perdoar, ela não nasce num trajetório tardio da história, não, meus irmãos. Logo depois da queda, na descendência de Caim, se levanta alguém que quer ser mais do que Caim. Se Caim é vingado 7 vezes, eu serei 70 vezes 7 ou 77. O que Jesus está fazendo, portanto, é reverter a lógica. A lógica natural do mundo é ser vingado 77 vezes. Jesus está falando, a lógica no reino de Deus é o contrário, é ser perdoador 70 vezes 7 vezes. Onde Lameque multiplicava a vingança, o discípulo de Jesus multiplica o perdão. Deus não nos perdoa 3 vezes no dia. Deus não nos perdoa 3 vezes na vida.
Deus nos perdoa tantas vezes quanto for necessário, se nós estamos em Cristo Jesus. E o destaque aqui para a quantidade é menor do que o destaque para a disposição do coração. É como Jesus coloca lá no final da nossa passagem. Assim, nosso Pai Celestial também o fará, versículo 35, cada um de vocês não perdoar de coração. Deus nos perdoa com disposição de coração. Deus nos amou ao ponto, de tal maneira, né, houve uma disposição. Segundo lugar, a gente tem aqui, além da prontidão, né, a disposição quer dizer, se nós devemos estar dispostos a perdoar. Dispostos a perdoar, que Jesus diz, né? Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Mas a gente deve ter prontidão de perdoar. Lucas complementa. Vamos lá para Lucas capítulo 17, por favor. Versículos 3 a 4. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Existia uma forma judaica da época, rabínica, que dizia que, quantas vezes nós devemos perdoar? Sabe aquele ditado popular que o pessoal diz assim, ó, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais? Então quantas vezes nós devemos perdoar? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Então quando Pedro chega lá para Jesus e diz assim, ó, devo perdoar até 7 vezes, ele está sendo mega exagerado, irmãos. É como se ele dissesse assim, ó, todo mundo perdoa muito quando perdoa 3 vezes. E aí Jesus acabou de ensinar sobre disciplina, não sei o que e tal, e ele, se meu irmão, mas não é sobre disciplina, é sobre reconciliação, né? Disciplina reconciliadora, e se houver impenitência, há excomunhão. Aí Pedro chega, quantas vezes eu devo, olha como é interessante, irmãos, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele não traz 3, que já é muito, né? Imagine Pedro, irmãos. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes. 7 vezes. Todo mundo, os melhores perdoam 3. 7 vezes. Aí Jesus diz, não, cara, 7 vezes não. 70 vezes 7. Meus queridos irmãos, Jesus, ele está falando algo aqui em Lucas, né? No mesmo dia. Porque além da disposição prontidão, porque Jesus está falando sobre algo que deve acontecer sem necessariamente a gente pensar. A perdoar não significa que você precisa amadurecer a ideia. Até calma que eu estou amadurecendo. Daqui a 3 anos a gente conversa de novo. Talvez. Né? Deixa eu sedimentar aqui o assunto. Não, deixa eu ver frutos de arrependimento. Enquanto eu não ver frutos, você está pedindo perdão, mas enquanto eu não ver frutos de arrependimento, eu não irei perdoar. Viu? Igual o rei, né? O rei fez assim com o seu servo. Olha, vamos ver no que vai dar. Você está pedindo aqui, né? Perdão, vamos fazer só uma prisão preventiva. Quem sabe? Nós devemos perdoar sempre e imediatamente. O ponto de Jesus em falar do mesmo dia é a ideia exatamente de que você não deve deixar o perdão para amanhã, se no mesmo dia. É uma forma de trazer o assunto do perdão para um assunto mais próximo. Não a forma do nosso coração, mas a forma do reino de Deus. Deixa eu abrir um parêntese. A gente reforça muitas vezes aqui, né? É por isso que aquela doutrina de tá na graça, cai da graça, tá na graça, cai da graça, tá na graça, cai da graça, não é condizente de várias formas com o reino de Deus, com o evangelho de Jesus. E um desses é isso. Hoje Deus me perdoa. Amanhã eu já não sei.
Talvez amanhã ele pense no que eu fiz, né? Quem sabe ele nem queira me... A ótica da vida terrena da gente espelha a ótica da forma como Deus nos trata. E Deus nos trata como se nós não tivéssemos dívida contra Ele. Assim nós não deveríamos viver para com os outros de forma como se os outros tivessem dívidas pendentes contra nós. Tem gente que vive como se os outros tivessem dívidas penduradas contra a gente. Eu perdoei uns, mas aqueles ali a dívida ainda está pendurada. Mas hoje Jesus está nos ensinando, já deveríamos viver como se já estivessem perdoados. Em terceiro lugar, Jesus traz um traço aqui desse perdão, que é o traço da iniciativa. Mas eu não quero trabalhar ele tanto agora, eu quero segurar um pouquinho. Mas o perdão exige disposição, prontidão e iniciativa. Mas vamos continuar. Daqui a pouco eu trago para esse ponto. Eu quero que você guarde essa questão da iniciativa. Mas nós devemos nos perdoar antes disso, aonde que a ressurreição toca aqui também. Porque é somente a ressurreição que desarma a vingança. Lameque, ele queria vingança. A cultura, ela busca um bode expiatório, ela busca carregar sobre alguém os nossos males. Mas a nova criação não cabe à engrenagem da vingança. Porque na nova criação, meus queridos irmãos, o bode expiatório pelos nossos pecados, ele já foi entregue. Jesus Cristo recebeu sobre si todos os nossos pecados e ressuscitou. Nós não precisamos sacrificar o nosso ofensor no ressentimento, no caldo da vingança, porque o cordeiro já foi imolado e o cordeiro vive. E mais, quando Jesus aponta para um juízo, ele está nos lembrando também que o juízo final, ele está garantido nas mãos do juiz ressurreto e não na nossa. Quando penduramos dívidas de outras pessoas, é porque nós nos colocamos como juízes na vida de outros. A gente não está dizendo, quando a gente perdoa, que os pecados dos outros, eles entrarão em algum tipo de perdão infinito, somente porque perdoamos. Não, quando a gente perdoa, a gente está dizendo que a vingança não cabe a nós, que a justiça não cabe a nós, ela cabe a Deus. Ele é que é o reto juiz, Ele que é o juiz ressurreto, aquele que ressuscitou dentre os mortos, é o mesmo que julgará a todos com justiça. Não seremos nós. Por isso, queridos irmãos, nós podemos soltar a dívida dos outros sem medo de que a injustiça fique impune. Porque talvez você tenha que perdoar alguém que fez uma injustiça que era até criminosa contra você. Se eu perdoar, o perdão é o que se espera de você, mas não significa que porque você perdoou, a justiça vai imperar, queridos irmãos. A justiça de Deus é quem sempre imperará no final de todas as coisas. Quando perdoamos, nós não estamos abrindo mão da justiça. Quando nós perdoamos, nós estamos confiando a justiça àquele que é devidamente o juiz. Então solta, tem gente que está vivendo cheio de coisa presa, carregando os penduricários, né? Carregando as contas dos outros. As nossas já estão sobre Cristo. Coloquemos as dos outros também. Nós temos algumas implicações aqui. A primeira é perdoe de prontidão. Se alguém lhe pediu perdão, perdoe. Está doendo? Tá. Está rangendo? Tá. Perdoe. Não durma com essa dívida no peito. Abrace, se for necessário. A segunda, queridos irmãos, lembre de que o perdão não é para você, o perdão é para o outro. Pedro, ele quis perdoar 7 vezes para mostrar que os outros só perdoavam 3. Deixa eu perdoar para mostrar que eu não sou igual a outra pessoa. Me ofendeu, né? Mas eu te perdoo, sabe? Porque eu não sou o tipo de pessoa que fica guardando mágoa. Eu sou o tipo de pessoa que perdoa 7 vezes. O perdão é sobre o outro, não é sobre você. Cuidado. Às vezes o perdão é vaidade disfarçada. Tá tudo bem? 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 Tá tudo bem?
porque todos precisam me ver muito bem. Jesus está falando de uma prontidão que é carregada por uma disposição do coração. Amém? Veja como facilmente o perdão pode se tornar algo que é sobre você e não sobre o outro. A nossa cultura, quando ela quer valorizar o perdão, ela diz assim, perdoe, porque o perdão é terapêutico. Né? Perdoe, porque você vai se sentir tão mais leve, e é verdade. Mas você não deve perdoar, porque simplesmente é terapêutico. A gente não perdoa para se sentir melhor somente. E é óbvio que a gente vai se sentir melhor. Eu me lembro de uma entrevista do Bono, o cantor do U2. Ele tinha problemas com o pai dele, e ele disse que um dia ele perdoou o pai dele, e ele sentiu como se fosse um nó saindo da garganta, ao ponto que até o tom dele como cantor mudou. As pregas vocais ficaram mais livres. Mas ele não perdoou só por causa disso. O Bono não perdoou pensando, como é que eu canto em outro tom? Como é que minha voz fica mais leve? Como é que eu supero tudo aquilo que eu já alcancei nas minhas sessões de fonoterapia? Já sei, preciso perdoar? Não. Embora seja verdade que o perdão vai trazer leveza às nossas vidas, nós perdoamos porque nós não somos melhores do que ninguém, nós perdoamos porque nós fomos perdoados primeiro. Eu não olho para a pessoa a quem eu estou perdoando pensando que eu sou melhor do que ela. Existe uma necessidade de humildade para quem perdoa e para quem precisa liberar o perdão para outros, amém? Vamos para a parte final, queridos irmãos. Existe uma pergunta difícil aqui, e que já fizeram para mim algumas vezes, ao longo da minha história. Aqui ainda não, mas teve uma lá na ICR, a igreja que a gente teve durante a pandemia uma sessão de perguntas. Eu acho que eram 42 perguntas que os membros fizeram e a gente respondia nas EBDs. E uma das perguntas era a seguinte: devo perdoar se a pessoa não pediu perdão? Porque talvez você tenha uma dívida com alguém que mora até em outra cidade, outro lugar, você nem fala mais, e você ainda está preso a essa dívida. E a pessoa ainda está presa a essa dívida. E aí você pergunta, a pessoa nem pediu perdão, e sinceramente ela nem mostra sinais de que vai pedir. Talvez ela já até esqueceu, né? Porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Pastor, eu estou até pronto, sabe? Estou pronto para perdoar, mas a pessoa ainda não me procurou. É uma pergunta que tem suas complexidades. Vamos lá para o que a Bíblia pode nos dizer. Primeiro, nós vamos começar pondo as coisas no lugar. Quem cometeu o erro precisa sim pedir perdão, amém? Isso é algo óbvio, faz parte da ética cristã. Quem machuca, quem gera prejuízo ao outro, precisa pedir perdão. Onde há clareza de culpa, principalmente, você cometeu algo no casamento com seus filhos, você tem certeza que foi culpado? Vai lá e pede desculpa. A gente viu lá na questão da paternidade, é honroso um pai pedir desculpa ao filho, se ele cometeu um pecado contra o filho. É adequado pedir perdão ao cônjuge, se você cometeu algo e você tem certeza que é culpado. Vai lá, ninguém saia daqui, já que a gente está ensinando a perdoar, né? Pensando, eu errei, mas o outro tem que me perdoar, não é uma coisa a ser exigida não. Ele me perdoa, é o contrário, né? Me perdoa, te esgano. Amor, tu assistiu o sermão lá na igreja e tu não vai me... Né? Vira quase uma coisa de simulado, né? Quem comete um pecado contra o outro precisa buscar reconciliação, é um dever urgente. A pergunta é outra. O meu perdão é condicional? Ou seja, eu só devo perdoar se o outro pedir perdão? Então vamos lá. A primeira parte é objetiva. Sim, objetivamente, eu devo viver como se a outra pessoa não tivesse dívida contra mim. Eu perdoo quem ainda não me pediu perdão. Eu não fico imputando a ofensa. Aquele fulano fez isso contra mim. Eu não fico contabilizando. Aquele fulano fez isso, isso e isso. Porque a minha disposição deve ser a de perdoar. Eu devo tratar os outros não segundo a estrita justiça, mas segundo a misericórdia.
Repare aqui nos versículos 21 e 22 de Lucas. Vamos lá de novo para Lucas, por favor. Lucas capítulo 17, tá? 21 e 22. Perdão. Lucas 17, versículo 4. 3. Se o teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Prontidão. Perdoa, né? E você vai ter disposição de perdoar 7 vezes no dia? Não vai ter, né? Mas vamos lá para Mateus agora, de novo. Mateus 18, que é o nosso texto. Agora sim, versículos 21 e 22. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Eu lhe digo não até 7, mas 70 vezes 7. Veja, embora lá Lucas fale sobre o perdão, sobre arrependimento, a ênfase não é no arrependimento. A ênfase é na quantidade e na disposição na qual nós devemos perdoar. Jesus não está ensinando sobre arrependimento. Agora ele está ensinando sobre perdão. O foco está na urgência de perdoar e na quantidade de vezes que se deve perdoar. O texto não está estruturando uma cláusula de espera. Você deve esperar, verificar, ver se a outra pessoa mudou. Não, ele dá uma disposição de coração. A ressurreição, ela traz exatamente isso para a gente, não é? Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Mas olha um termo importante, não imputando. Uma das características que a gente não perdoa é que a gente só fica falando para o outro as coisas que ele faz. A gente continua imputando os... Deixa, mas tu não perdoa. Imputando os pecados. É exatamente o que na parábola significa não cobrar a dívida. Deus, na nova criação, ele age primeiro, não lançando o pecado na nossa conta. Se alguém está em Cristo, nova criatura... e como nova criatura, nós passamos a viver pela mesma régua, não imputando, não cobrando, não represando sentimento, disposição de perdoar. A outra ainda não veio pedir. Vamos para o lado subjetivo, então. Seja objetivamente, eu devo ter a disposição de perdoar. Alguém pecou contra mim, ainda não pediu perdão, o que é que eu faço com isso? Fico segurando o perdão? Não, eu já estou pronto para perdoar. Eu perdoo 70 vezes 7. Se for no mesmo dia, quantas vezes são necessárias eu perdoo? Porque eu fui perdoado de uma dívida impagável. Primeiro ponto. Enquanto o parâmetro objetivo é perdoar independentemente do pedido, quando é que isso vai se concretizar? Quando a outra parte pedir perdão. A restauração que o perdão permite, ela só vai se concretizar de fato entre ambas as partes, embora você tenha a disposição já para perdoar, quando houver o arrependimento e o pedido de perdão pela ofensa. Ou seja, a pessoa ofendida, ela já está perdoada no coração, mas essa relação só vai ser restaurada ou andar quites, porque ela não precisa ser igual a como era antes. Ela precisa reconhecer a ofensa e se arrepender, né? É por isso que Jesus coloca lá aquele adendo de Lucas 17. Se ele se arrepender, perdoe. O perdão, ele não espera o pedido, mas a reconciliação consumada, ela precisa do pedido. Repetir, o perdão, ele não espera o pedido, mas a reconciliação, para ser consumada, ela precisa sim do pedido. Uma coisa é aguardar sem mágoa. Uma coisa é viver livre da ofensa que o outro cometeu. Outra coisa é a ferida ser de fato curada. E isso é uma via de mão dupla. Para essa ferida ser curada, a gente precisa do trabalho dos dois. Vamos finalizar, meus irmãos, lembrando que nós não somos apenas aqueles que perdoam, nós somos os promotores da
reconciliação. O versículo 15 diz o seguinte, do nosso capítulo 18: se teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Ou seja, se eu fui ofendido, a iniciativa de buscar reconciliação é minha. Fulano fez algo contra mim. Fica calado uma semana. Não. Você fez alguma coisa contra mim. Veja, se eu fui ofendido, eu não vou esperar ele se arrepender. Embora eu espere que quando eu converse com essa pessoa, ela se arrependa. Porque eu estou indo atrás de reconciliar. Mas se alguém pecou contra ti, vai lá. Eu posso ser instrumento de Deus para criar circunstâncias. Ei, vamos fazer isso o quê? Vamos, tá. Ei, mas naquele dia tu fez um negócio que eu não gostei, ó. Ei, deixa eu ser instrumento de Deus na tua vida. Naquele dia tu fez uma coisa contra mim, mas deixa eu dizer, já te perdoei. A ressurreição, ela nos dá esse ofício, meus irmãos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele diz que nós vivemos o ministério da reconciliação, ou seja, nós não somos apenas perdoados, nós somos promotores da reconciliação. Na nossa cultura sem perdão, nós somos os promotores do perdão. Tem o promotor de justiça que leva as acusações? Nós somos os promotores da reconciliação. A gente não precisa passar pano, a gente não precisa querer que o outro morra, a gente quer perdão. O reino de Deus vive a cultura do perdão. É por isso, meus irmãos, que se nós fomos perdoados, o nosso perdão deve sempre ser presumido. Sabe quando na igreja ou na família, em algum lugar, a gente tem alguém que a gente presume que ela não vai perdoar? Se a gente for essa pessoa, tem algo desmantelado na gente. O cristão deveria ser alguém sendo visto, não como bobo, a gente já tratou isso no outro sermão, mas como alguém em que o perdão é presumido. Nós falamos isso sobre os pais. Tem filhos que não conversam com os pais porque não sabem se os seus pais vão perdoar. O seu filho deveria ser alguém que sabe que pode buscar o seio do pai, o colo do pai, porque o perdão é algo presumido. Casais, familiares, trabalho, sociedade não se sustenta sem perdão. Portanto, na nova criação, as nossas relações na igreja, na família, etc., vão ser carregados pelo elo do perdão. A segunda, perdoar sempre tem um custo. Não teve para Jesus? Para nós é igual, irmãos. E um dos custos é muitas vezes não ouvir o bom e velho me perdoe. Um dos custos do discipulado vai ser você viver em relação a pessoas que lhe cometeram alguma injustiça, livrando-as das suas dívidas. Talvez aquela pessoa que você está trazendo rancor nunca peça perdão para você, você vai levar a dívida para o túmulo. Rasga e joga fora. Tira as consequências, não queira esganar mais o outro, não. Terceiro, o pedido precisa ocorrer para haver perdão pleno na relação. Isso vale muito para a gente, a comunidade aqui da igreja. Se pecarmos uns contra os outros, pedirmos perdão. O perdão tem que estar pronto, disposto a perdoar, viver como se o outro não tivesse cometido a ofensa. Mas se somos a parte ofensora, irmos pedir perdão, sermos promotores do pedido, chamar para conversar, marcar para sair, fazer uma repreensão firme, eventualmente. Todos esses são gestos de misericórdia para que a outra pessoa possa perdoar e para que você possa pedir perdão. A ofensa, ela sempre empurra barreiras. Partes ofendidas se distanciam. Mas o perdão, ele quebra as barreiras, ele deixa a porta aberta para a reconciliação. E principalmente irmãos em Cristo, eles precisam viver em paz. Talvez essa seja a aplicação mais difícil. Peça perdão. Pastor, eu vim hoje, eu vi lá o texto, eu pensava que hoje eu ia somente aprender a perdoar. Mas não tem como a gente falar disso e dizer, peça perdão. Não fique só do lado de quem concede. Eu sou uma pessoa perdoadora. Seja correto, seja nobre. Faça conforme o Espírito Santo age em você. Ele não traz convicção de pecados.
E se você pecou contra outro e ele trouxe convicção de pecados, se arrependa e procure aquela pessoa quem você ofendeu. Porque no fim, meus irmãos, quem aprendeu a profundidade do perdão que Cristo derramou sobre as nossas vidas é tão pronto a perdoar quanto pronto a conceder. Aliás, é tão pronto a conceder perdão quanto é pronto para pedir perdão. Ou seja, o perdão não é só na ótica de quem concede, perdão também é na ótica de quem pede. Nós temos pecados, na nossa oração de contrição, confessa. Pecado de negligência, de omissão, de atitude, de palavras, de atraso. Tantos e tantos pecados que nós cometemos. A nossa cultura é uma cultura de pecados que a gente não perdoa. E a gente nem pede perdão. A gente só tenta conviver. Mas na igreja não. Voltemos ao túmulo vazio. Deus perdoou todos os nossos pecados. Ele nos trata não como se tivéssemos dívidas contra Ele. Ele nos trata como se todos os nossos pecados estivessem perdoados. Porque de fato estão. Fomos justificados em Cristo Jesus. A sua ressurreição declara isso. Nós vamos a Deus sempre a um trono acolhedor porque sabemos que os nossos pecados foram perdoados. Agimos, portanto, uns para com os outros, não cobrando dívidas, mas perdoando. E não retendo o pedido de perdão, mas agindo conforme aquilo que o Evangelho nos encaminha a viver. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos finalizar esse sermão, vamos fazer nossa oração de arrependimento, de contrição. Ore, peça auxílio a Deus. Se você precisa perdoar, se você precisa aprender a pedir perdão, oremos. Ó Santo Deus, querido Pai, entramos na Tua presença agora, ó Deus, para examinar o nosso coração. Que Teu Espírito Santo nos auxilie nessa manhã, ó Deus, que é propícia. Essa manhã que o Senhor criou, esse culto que o Senhor nos trouxe para prestar a Ti. Nos ensina, pelo Teu Espírito, a olhar o nosso coração nessa manhã e ver quem precisamos perdoar. Se talvez nossos pais, talvez nosso cônjuge, filhos, irmãos da igreja, alguém que tem voltado à nossa memória, nos pegando de surpresa muitas vezes, trazendo em nosso coração desejos e sentimentos que são inadequados, que são pecaminosos, que não deveriam estar no nosso coração. Nos ensina a perdoá-los. Nos ensina nessa manhã a ter sustentado diante de nossos olhos o perdão que advém da cruz, o perdão que o Senhor traz a nós vindo da morte e da ressurreição de Jesus, para que, entendendo que a partir desse sacrifício fomos perdoados de uma dívida infinita, uma dívida impagável da nossa parte, mas que foi totalmente cancelada, rasgada, cravada naquela cruz. E, portanto, nós podemos sim perdoar uns aos outros, porque não existe dívida que os outros tenham contra nós que possa se comparar com aquela que o Senhor nos perdoou. Trata, ó Deus, o nosso coração. Trata que para que lembranças venham aos nossos corações mais carregadas, não mais de dor, ó Deus. Nos permite perdoar, nos leva ao perdão. Nos ensina a não sermos hipócritas e orarmos a oração que Jesus nos ensinou de forma verdadeira, pedindo o Teu perdão, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nos dá um coração parecido com o Teu. Faz com que vivamos, ó Deus, na nossa vida que ainda está sob os efeitos do pecado, mas não mais na ótica de Lameque, mas na ótica de Jesus, na perspectiva da ressurreição, em que desfrutamos o perdão como o elo que vai nos trazer unidade e paz. Na igreja, na família, nas relações sociais, ó Deus. E para que em tudo isso Teu nome seja glorificado. Para que cheguemos a Ti no dia da nossa morte, ou no dia que o Senhor retornar, ó Senhor, sem fardos nenhum, porque todos estão aos pés da cruz.
Não permite, ó Deus, que sejamos como esse servo que o Senhor aponta nessa parábola, que ao invés de receber e viver o perdão no dia a dia, na verdade, mostra que não entende o que significa ser perdoado. E um dia será tratado, não mais com misericórdia, mas com punição eterna. Em nome de Jesus nós choramos, ó Deus. Amém.